estamos aqui para mais uma aula de biologia. Nessa aula nós vamos estudar sobre a divisão celular. E temos uma imagem aqui bem legal que representa já uma célula em processo de divisão celular. O processo de divisão celular consiste na divisão, ou na multiplicação da célula. A gente tem uma célula inicialmente, ela passa por processos que vão dividindo tanto o núcleo como o citoplasma e por fim a gente tem duas células novas formadas a partir do processo de divisão celular. Nós vamos estudar os dois processos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Então vamos entender como funcionam esses processos. A divisão celular é um processo pelo qual a célula mãe origina células filhas, como a gente viu na imagem anterior e nessa imagem também. Essa célula inicial é chamada célula mãe e as duas células que foram formadas são chamadas células filhas. Através desse processo, os organismos unicelulares se reproduzem, porque é uma reprodução assexuada, a célula se divide e forma duas. E os organismos multicelulares se multiplicam, então tem funções diferentes para os organismos. Para os unicelulares é um processo de reprodução, para os multicelulares é para aumentar a quantidade de células, que é a multiplicação, e o crescimento, está relacionado com o crescimento. A frequência de divisão celular varia de acordo com o tipo e estado fisiológico da célula. E se a gente considerar o corpo humano, por exemplo, a gente tem célula da pele, célula do coração, do fígado, do rim, do pâncreas. Então, dependendo do tipo de célula, essa divisão vai ocorrer mais rápido ou mais lentamente. No organismo humano, por exemplo, algumas células estão relacionadas, estão em constante multiplicação. As células da epiderme, como eu acabei de citar, as células da pele, as células da medula óssea, elas se multiplicam mais rapidamente para repor as células que morrem. Diariamente as células estão morrendo, a gente elimina as células mortas e novas células precisam ocupar o lugar. Então, nesses casos, a multiplicação ocorre mais rapidamente. Entretanto, alguns tipos de células, as mais especializadas, como os neurônios, as hemácias, as células musculares, elas praticamente nunca se dividem. O processo de divisão delas é bem lento, então não ocorre reposição dessas células. Seguimos, agora vamos falar sobre a mitose. A mitose é um processo de divisão celular em que a célula dá origem a duas células filhas, como nós vimos no início, com o mesmo número de cromossomos. Olha o detalhe, o mesmo número de cromossomos, que é a estrutura formada por DNA condensados. Aqui está a célula inicial e as duas células que são formadas lá, elas têm a mesma quantidade de cromossomo, que é DNA, dessa célula inicial aqui. Então, é uma característica importante da mitose, aliás. Esse processo, apesar de ser contínuo, apresenta fases bem marcantes que permitem ser dividido em etapas, que são essas aqui, a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as fases da mitose, tá? Esse tipo de divisão está relacionado com a regeneração dos tecidos e com o crescimento. Então, como a gente citou, as células da pele, por exemplo, que morrem, precisam ser repostas. Ou quando você tem um corte, depois de alguns dias ocorre a cicatrização. Essa cicatrização, que é a regeneração, na verdade, novas células foram ocupando aquele lugar ali e fechando aquele ferimento, causando a cicatriz. Para o crescimento, se a gente observar, na maioria dos animais, eles nascem pequenos, os filhotes são pequenos e eles vão aumentando de tamanho, porque vai aumentando o número de células também. E no caso de unicelulares, como nós citamos, está ligado à reprodução. Agora vamos entender como ocorre o ciclo celular e a mitose. O ciclo celular é o período que se inicia com a origem da célula, a partir de uma divisão celular e termina quando a célula se divide em duas células filhas. É um período relativamente longo. O ciclo celular é dividido em duas etapas, que é a interfase e a divisão celular propriamente. Nessa imagem, nós podemos identificar essas partes. Todas essas três etapas aqui representam a interfase.
E essas 4 etapas aqui representam a mitose, que é a divisão propriamente. Então, o ciclo celular é composto por essas 2 grandes etapas. O ciclo celular, que é dividido em 3, e a mitose, ou a divisão celular, que é dividida em 4 etapas. E aí, uma coisa interessante é a divisão celular, ela demora em média 30 minutos. Aqui, todas essas 4 etapas demoram em média 30 minutos para acontecer. E a intérfase demora o restante do tempo, que gira em torno, a soma disso dá em torno de 24 horas. Então, 9 horas em uma fase, mais 10 horas em outra fase, mais 4 horas e meia em outra fase. Agora vamos ver o que acontece em cada fase. Na intérfase, a gente tem a fase que a célula não está se dividindo, então a célula não passa o tempo todo se dividindo. Nesse período, é o período mais longo e ele representa aproximadamente 95% do tempo que compõe o ciclo celular. Nesse momento, ocorrem diversos fatores que possibilitam a divisão celular. Ela não está se dividindo, ela está se preparando para a divisão celular. O que ocorre? A replicação do DNA, que é a mesma coisa de duplicação do DNA, a divisão dos centríolos, que é para a produção dos cromossomos, e a produção de proteínas, quando ocorre a tradução, o RNA é transformado, o DNA é copiado pelo RNA e depois transformado em proteína. Isso tudo acontece na interfase, que é uma parte do ciclo celular. Ela é subdividida em 3 fases, como nós vimos na imagem anterior, que são a fase G1, S e G2. Na fase G1, primeira fase, ela ocorre basicamente o crescimento, está relacionado com o crescimento. Na fase S, tem um pouco de crescimento e a duplicação do DNA ocorre nessa fase. Na fase G2, ocorre a preparação para o final da divisão celular. Então, aqui ela vai começar a se preparar, o DNA se organizar para o processo de divisão propriamente, certo? Agora, vamos ver, olha só, na fase G1, acontece a duplicação do DNA e as células aumentam de tamanho, a célula dá uma crescida, então está relacionado com o crescimento. Também ocorre a produção de RNA e síntese de proteína. Na fase S, ocorre a síntese de DNA, produção de DNA, duplicação de DNA. A quantidade do DNA no núcleo da célula é replicado, ou seja, é dobrado, porque quando a célula se dividir tem que garantir que tenha o mesmo tanto, então é importante que ocorra essa duplicação. Lembrando que a replicação significa a duplicação da molécula de DNA, então o DNA precisa ser duplicado, para depois quando a célula dividir, vai ficar metade para cada um, que é a quantidade inicial, tá? Antes de qualquer divisão, há a duplicação do DNA na intérfase, que é propriamente na fase S, essa daqui. E na fase G2 corresponde ao intervalo entre a síntese do DNA e a mitose. Então, o DNA já foi duplicado e agora a célula está se preparando para a divisão, que é a mitose. A célula continua crescendo e produz proteína também nesse período, ou seja, o DNA está sendo lido, está sendo interpretado para produzir as proteínas. Agora vamos ver as etapas da mitose e algumas características dela. A mitose é um tipo de divisão celular que a célula mãe... Opa, eu coloquei aqui errado. A célula mãe, células haploides ou diploides... Ah, não, tá certo. As células mãe, ela pode ser haploide ou diploide, ela vai originar células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Se é uma célula haploide, a célula filha também vai ser haploide. Se é uma célula diploide, a célula filha também vai ser diploide. É uma divisão equatorial, porque ela vai manter, é uma equação, ela vai manter o número, e a mitose é realizada quando há reprodução assexuada. Então, como nós já vimos anteriormente, também ocorre como processo de reprodução. As funções da mitose. Para que serve a mitose? Crescimento e regeneração de tecido, como eu citei para vocês, quando a gente tem um corte e ocorre essa regeneração, cicatrização, no caso do corte, ou você tem uma fratura e
você perde tecido ósseo, tecido muscular, então ocorre o crescimento das células para cumprir, né, para suprir essa falta. A formação de gametas em vegetais, isso é para os vegetais, que muitos vegetais têm reprodução assexuada, então ocorre aqui, né, a formação dos gametas, que é diferente da reprodução de cruzamento. E a divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando ocorre a fecundação, duas células se juntam, o óvulo e o espermatozoide. Essa célula vai passar por várias divisões para formar o zigoto, então o embrião e o bebê vai se desenvolvendo ali, as células vão se multiplicando lá. Então, a gente tem a primeira parte, que é a entéfase, que a gente viu lá atrás, a célula está se preparando, e aí todas as outras etapas da mitose, a prófase, metáfase, anáfase, telófase e, por fim, aqui a célula dividida. Era uma e agora tem duas, e se a gente observar detalhadamente, elas são iguais, essas aqui. Continuando, a gente tem aqui um resumo. O que acontece? Como a gente viu na interfase, ela tem uma duração bem longa, né? A fase G1, fase S e fase G2. E é o período que a célula não está se dividindo, mas ocorre duplicação. Aqui eu tenho 2 cromossomos, aqui eu já tenho eles duplicados. Aí, na prófase, ocorre a formação do fuso acromático e a condensação dos cromossomos. O fuso é esse aqui, ó, que eles vão servir para puxar os cromossomos. Eles vão ficar condensados, compactados, né, mais fáceis de ser puxados. Na metáfase, ocorre a ligação dos cromossomos com os fusos. Essas linhas, elas vão se grudar nas perninhas dos cromossomos para puxar eles. Na anáfase, ocorre a separação dos cromossomos, então os cromossomos são puxados pelas linhas que são os fusos. E na citocinese, ocorre a divisão propriamente. Aqui os cromossomos já estão cada um de um lado, já foram puxados para as extremidades, então ocorre a reconstrução do núcleo, né, a carioteca refeita, porque aqui ela tinha, ó, aqui ela já desfaz, na prófase a carioteca vai ser desfeita, e na citocinese ela vai ser refeita. Então eu tenho aqui, ó, essa célula e essa célula, são as duas células formadas, que é igualzinho a essa daqui que era a célula inicial. Então essa é a representação da mitose. Agora nós vamos estudar sobre a divisão celular meiose, que é diferente. A gente tem aqui uma imagem representando, que a gente pode observar que também ocorre a replicação do DNA, e a meiose ela é dividida em duas etapas, ó, meiose 1 e meiose 2. Então vamos ver o que tem de diferente. A meiose é um tipo de divisão celular que origina 4 células filhas, então aqui está uma diferença, ó, com a metade da quantidade de cromossomos da célula inicial. Outra informação é a metade da quantidade de cromossomos. Na mitose, originavam 2 células e com o mesmo número de cromossomos, então uma diferença importante entre as duas. Na meiose ocorre 2 divisões consecutivas, então que a gente fala meiose 1 e meiose 2. Na primeira divisão, são formadas 2 células. Inicialmente ocorre a formação de 2 células, que é parecido com a mitose. Cada uma dessas células realiza a segunda divisão, dando origem a outras 4, a mais 2, né, que no total vão dar 4 células. Assim, o processo de meiose vai originar, né, 4 células, diferentemente da mitose, que vai originar apenas 2. Então, aqui a gente tem uma parte da divisão da meiose e forma essas 2 células. Aí essas 2 células vão sofrer divisão novamente. Então, até aqui é a primeira fase. As 2 células vão passar por outro processo de divisão e vai formar 4 células. Então, 2 divisões consecutivas. Aqui, olha só, para que ocorre a meiose, né? O processo da meiose ocorre na formação dos gametas, que são óvulos e espermatozoides. No caso da espécie humana, está relacionado, portanto, com a formação dos óvulos, espermatozoides, que são os gametas da nossa espécie. Cada gameta possui a metade, olha aqui o interesse dessa divisão, possui a metade do número de cromossomos
E quando ocorre a fecundação, o número adequado é restabelecido, porque vai juntar a quantidade de cromossomo do óvulo com a quantidade de cromossomo do espermatozoide. Por isso, essas células só têm a metade dos cromossomos. Elas, para quando ocorrer a fecundação, então se restabelecer o número. Então, na primeira etapa da meiose, a gente vai formar espermatócitos, que são chamados espermatócitos secundários. E aí esses espermatócitos vão se dividir novamente e aí a gente vai ter os espermatozoides lá no final. O que a gente pode observar? Essa é uma célula 2N, a gente tem 2 cromossomos de cada um, ó, 2 vermelho e 2 azul. E essa é uma célula N, ou 1N, a gente só tem um cromossomo de cada um vermelho e um azul. Então essa é a principal característica da meiose, é a redução do número de cromossomos para formar as células reprodutoras. Agora, vamos ver as fases da meiose. Na intérfase, ocorre a mesma coisa que ocorre na intérfase da mitose. Os cromossomos são finos e compridos, ocorre a duplicação do DNA e os cromossomos ficam assim, formando as cromátides. Então, ocorre o mesmo processo. Após a duplicação, inicia-se a meiose, a divisão da meiose, que a gente tem 2 etapas. A prófase 1, que é a primeira parte, ela é dividida em outras 5 subfases. Tudo isso ocorre na primeira etapa da meiose, que é a prófase 1. Então, a gente tem aqui a intérfase, ó, vamos acompanhar a imagem. A gente tem a intérfase, que a célula, o DNA está se duplicando, os cromossomos estão se condensando, sendo cortados, organizados. Aí vai iniciar. A primeira fase é o leptóteno. Nessa fase, ocorre o início da condensação dos cromossomos duplicados na intérfase. Aqui eles foram duplicados e aqui eles começam a ser organizados, eles já estão tomando forma diferente. Também ocorre a formação das fibras, né, das hastes. Depois, a outra fase é o zigóteno. Nessa fase, os cromossomos homólogos começam a ser emparelhados e a condensação continua até a outra etapa, que é a metáfase. Então, aqui, ó, emparelhados, os 2 verdes, um do lado do outro, os 2 lilás também um do lado do outro. Então, nessa fase vai ser o emparelhamento dos cromossomos. A próxima fase é o paquíteno. Nessa fase, os cromossomos homólogos estão completamente emparelhados. Aqui, a gente pode observar que eles estão todos arrumadinhos já. As fibras, né, os fusos já estão bem formadas. E aí, a gente vai para a outra fase, que a gente já tem a visualização dos quiasmas, devido à permutação. Olha, aqui nesse pedacinho, a gente pode observar que os cromossomos, eles estão muito próximos e trocam. Os pedaços deles acabam se quebrando e ocorrendo uma troca. Aqui, a carioteca vai se desfazer, né, para os cromossomos, enfim, poderem ser arrastados. Mas aqui, ó, se a gente observar, ocorreu uma troca, o verdinho, dos 2 verdinhos, aqui também ocorreu a troca dos 2 lilazinhos, porque eles ficam muito próximos nessa organização ali, acaba que um pedacinho de um quebra e gruda no outro. Isso é importante para a variação do DNA. Aí, feito isso, né, a gente vai para as outras etapas. Toda aquela etapa lá é a prófase 1. Então, a gente vai para a metáfase 1. Aqui os cromossomos estão emparelhados, as linhas dos fusos já estão ligadas nele. E aí, a próxima etapa, que é a anáfase 1, esses cromossomos vão ser puxados. As cromátides vão ser arrastadas pelos fusos para as extremidades. Na telófase 1, eles já estão, cada um em suas extremidades, e vai ocorrer a reconstrução da carioteca. Aqui, ó, não tem núcleo, não tem carioteca. Aqui ocorre a reconstrução da carioteca. E aí, por fim, a citocinese. A citocinese é a divisão do citoplasma. Então, o citoplasma começa a ser dividido aqui na telófase 1 e termina na citocinese. Então, a gente tem 2 células filhas. Só que elas têm 2 cromossomos ainda. Aí a gente vai, olha só, tudo isso que a gente representou é essa fase. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí a gente vai agora para a segunda divisão da meiose, que é a prófase 2, anáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e depois as células filhas. Então, a segunda divisão da meiose. Nessa segunda divisão, o que vai acontecer?
Na prófase 2, os cromossomos condensados se duplicam, né, ocorre duplicação novamente, e aí os cromossomos emparelham-se e as fibras começam a ocupar a região, começam a se ligar a eles, né? O núcleo vai ser desfeito, já desaparece nessa etapa, e os cromossomos já estão ligados aos fusos, né, para serem puxados, né, estão interligados nas fibras para serem puxados. Aí a gente vai para outra fase, que é a metáfase 2. Aqui na metáfase 2, os cromossomos estão todos centralizados, ó, são duas células, essa daqui e essa daqui, que foi resultado da primeira etapa. Então, os cromossomos estão organizados, os fusos prontinhos para puxar. As cromátides irmãs, então, vão ser separadas, ou seja, puxadas. Aqui está. Na anáfase 2, a gente pode observar que estão sendo puxados os cromátides irmãs, que são as perninhas dos cromossomos, para as extremidades, nas duas células. Depois disso, aí tem a telófase 2, que as cromátides já foram separadas, né? Os polos, né? As fibras desaparecem, aquelas linhas que puxou os cromossomos. O núcleo é reorganizado, a gente está vendo aqui a construção da carioteca novamente. E aí a outra etapa e última é a citocinese, que é a separação dos cromossomos. Então a gente tem as 4 células aqui, que são as 4 células filhas, e ela só tem a metade dos cromossomos, ela tem um verde e um lilás. E aqui a gente tinha um verde e um lilás, mas duplicado. Então essa é a diferença. No final da metáfase 1, tem 2 cromossomos só, mas duplicado. No final da prófase 2, só tem 2 cromossomos simples, sem duplicação. E aí então termina o processo de divisão da meiose. Meiose 1 e meiose 2. Agora vamos ver algumas diferenças entre a mitose e a meiose. Vocês fiquem atentos para vocês não confundirem. A mitose origina 2 células filhas idênticas à mãe, idênticas em quantidade de cromossomo. A meiose são 4 e com a metade do número de cromossomos. Então essa é a principal diferença entre esses 2 tipos de divisão. A meiose reduz pela metade o número de cromossomos nas células filhas, enquanto na mitose é mantido. A mitose ocorre na maior parte das células somáticas do corpo, né, células da pele, do coração, do olho, do sangue, e a meiose ela ocorre somente nas células germinativas e nos esporos, que são os gametas das plantas. Então, é só para função de reprodução. E na imagem, né, bem legal, dá para a gente entender. A gente tem a mitose e a meiose, a principal diferença. A gente tem uma célula diploide, 2N, que tem 2 cromossomos de cada um, e aqui a gente também tem uma célula diploide. Aí essa célula vai passar por um processo de divisão e vai formar 2. As duas, ó, são iguaizinhas a essa daqui, tem o mesmo número de cromossomos. Já na meiose, ela tem uma célula com os 2 cromossomos lá, os 4 na verdade, né? O vermelho, o roxo e o azul, os 2 azul. E aí tem a meiose 1, ela forma 2. As duas têm 2 cromossomos, só que eles são duplicados. E aí passa por outra divisão, que é a meiose 2, e aí vão ter 4 cromossomos. Se a gente pegar uma dessa e comparar, a gente tem só a metade do que tem aqui. Então, são essas as principais diferenças entre a mitose e a meiose. Vocês precisam identificar essas diferenças quando forem fazer as atividades. Então, é isso. Nossa aula sobre divisão celular termina aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, consulte a professora de vocês e até a próxima.